Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é quarta-feira, 9 de outubro, e mesmo com a paragem de seleções, as notícias não param. E as do nosso Benfica também não. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 9 de outubro e no dia 9 de outubro de 2021, Rui Costa era eleito o 34º presidente da história do Sport Lisboa e Benfica. No ato eleitoral mais concorrido de sempre, onde marcaram presença mais de 40 mil adeptos, Rui Costa ganhou com uma margem histórica, tendo sido eleito presidente com 84,48% dos votos, derrotando assim Francisco Benítez. O antigo número 2, Luís Filipe Vieira, era eleito, mas prometia uma mudança drástica com o passado, prometendo assim um novo Benfica, com novos desígnios e a ambição de vencer. Passados 3 anos, esta direção sofre muita contestação, mas na altura, todos os Benficas ficaram bastante contentes com a eleição do 34º presidente, o Sr. Rui Costa, um ídolo dos adeptos, dentro e fora de campo. Agora sim, vamos então ver as nossas notícias e começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Pichagens, uma patatice encomendada. Vilas Boas reagiu aos sinais de contestação dos últimos dias. Os adeptos são soberanos, quando têm de assobiar, assobiam. E o Tribunal do Dragão esteve ausente 7 anos, mas agora voltou com força. Samu é uma grande aposta, que tem contribuído com golos e vitórias. E entretanto uma auditoria alargada e com resultados surpreendentes. Dirigente máximo dos portistas, promete a divulgação dos resultados até o início de novembro. E aqui está então, falando de presidentes, também o novo presidente do Futebol Clube do Porto, com várias promessas eleitorais a serem cumpridas. E é isto que se pede, quando o presidente é eleito e faz campanha eleitoral prometendo certas ações, que as mesmas sejam efetuadas em tempo bastante célere. Ainda aqui no Sporting, Gyökeres já valorizou 350%. Contratado por 20 milhões de euros, o sueco atinge os 60 milhões de euros na última atualização do Transfermarkt. E entretanto, Manchester City põe o Viana na mira. Entretanto, ainda aqui na seleção, João Neves dá a benção ao estreante Tomás Araújo. O central foi chamado para o lugar do lesionado Gonçalo Inácio e Palhinha falhou o treino por motivos pessoais. Ora, e aqui está uma excelente notícia para o central encarnado, que tinha sido convocado para o Sub-21, mas após a indisponibilidade física de Gonçalo Inácio, o mesmo acabou por ser promovido à Seleção A. Ontem estivemos em direto no Bolo Centro, onde analisámos assim a atualidade do Benfica, assim como o rescaldo da partida do Atlético Madrid e da vergonhosa situação que ocorreu na Madeira. Mas também falámos dos jogadores selecionados e que foram assim convocados às suas seleções e, como é lógico, da evolução de Tomás Araújo, não só no Benfica, mas também como jogador. E claramente é um central de futuro, não só na seleção, mas principalmente no Sport Lisboa e Benfica. Ainda aqui no basquetebol, segunda falsa partida. Clubes continuam-se a queixar das dificuldades na inscrição de estrangeiros. E parece que o basquetebol não passa assim pelos seus melhores dias. Mas sinceramente não estou por dentro desta polémica, por isso não o posso estar aqui a comentar. O que vou comentar sim é o primeiro destaque do nosso Benfica. Florentino à espera de Roberto Martínez. Angola aperta o cerco, mas o médio das Águias prefere Portugal. E, entretanto, a polícia de Milão impediu batalha campal em 2023. Vamos matá-los como cães. É assim uma das afirmações feitas por os adeptos do Inter de Milão. E segundo aqui esta notícia, aparentemente as forças de segurança e de investigação da cidade de Milão têm vários detidos nesta operação, onde o seu objetivo aparentemente era matar adeptos do Benfica. E sinceramente eu acho que isto é uma vergonha. Chamam-se adeptos de futebol e atenção, isto ocorre em todos os lados. Ocorre em Itália, ocorre em Espanha, ocorria em Inglaterra. A Inglaterra, graças a Deus, hoje em dia está um bocadinho mais extinto e também ocorre em Portugal. Estamos a falar de pessoas violentas que usam o desporto como desculpa para poder assim exacerbar os seus ideais. E estas pessoas, na minha opinião, não fazem falta ao desporto e muito menos ao futebol. Vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos, como sempre, com o jornal O Record. Ruben é ouro, já valorizou o atual plantel em 296 milhões de euros. Gyökeres aumentou 57 milhões e igualou o recorde de João Félix.
A cotação de Gonçalo Inácio subiu 45 e a de Diomande 40 milhões de euros. Leões reforçam o estatuto de mais valiosos da Liga no Transfermarkt. Entretanto, Edwards treina sem limitações e Potter regressa hoje. E entretanto, Hugo Viana na lista do Manchester City. É forte hipótese para render Bekiristain no final da presente temporada. E Amorim entra na equação. Já tinha saudades destas páginas bastante completas da prensa da Cofina, com todas as notícias e mais algumas sobre o Sporting e esta grande valorização do Rei Midas, porque aparentemente Ruben Amorim é o Rei Midas, onde toca parece que o ouro nasce e os seus jogadores valorizam imenso. E realmente se eu acho que Vítor Gyökeres tem valorizado bastante, pois as suas atuações de campo assim o justificam, já os outros têm assim algumas dúvidas, pois acho que Gonçalo Inácio não está a render ao nível que já rendeu noutras temporadas e muito menos Diomande. Mas enfim, o Transfermarkt lá saberá como é que faz as suas cotações. Ainda aqui a Elite Cup junta os melhores do hóquei a partir de sexta-feira em Odivelas. E Miguel Sousa Tavares diz: Futebol Clube do Porto acagaçou-se com o Sporting de Braga. E uma vez mais, este poeta do desporto moderno acaba por voltar a fazer aquilo que melhor faz, que é atiçar o seu Futebol Clube do Porto. E por falar em Futebol Clube do Porto, Vilas Boas contra a contestação. Jogadores pedem que se pare com os assobios. O presidente defende Vítor Bruno em relação aos grafites. Uma patatice, uma encomenda infantil e visa a anterior direção. A auditoria tem trazido resultados surpreendentes. Então não percebo. No outro jornal dizia que o Dragão ou a Tribuna ou os adeptos são soberanos e podem assobiar quando querem. Agora neste jornal já pedem que os assobios parem. Sinceramente, aqui não sei. Eu também realmente não vi o discurso, nem entrevista nenhuma, pois a mim não me interessa muito. Mas realmente acho engraçado que jornais diferentes, de zonas do país diferentes, tenham diferentes abordagens ao discurso do presidente portista. Ainda aqui na seleção, a vez de Tomás Araújo substitui o lesionado Gonçalo Inácio. Pode ser internacional em todos os escalões aos 22 anos de idade. E João Neves diz: ainda tenho a preocupação de ver se estou convocado. Amigo, tens e has de ter sempre, pois ninguém deve ter um lugar cativo na seleção. E acho que todos os jogadores têm que ter essa mesma responsabilidade e esse mesmo entendimento. Embora não sejam craques mundiais, e podemos estar a falar de Ronaldo, Bruno Fernandes ou até de Diogo Costa, que são 3 dos maiores expoentes da seleção, mas para lá irem é preciso ser convocados. E já aconteceu no passado que outros craques ficaram em casa. Já sei que vocês acham que isso é impossível de acontecer nos dias de hoje e que nem todas as convocatórias são meritórias, mas isso claramente é a opinião de cada um. O que interessa, na minha opinião, é que o selecionador faça sempre a convocatória com base na meritocracia. Pelo menos é assim que devia ser feita. E agora sim, vamos então ver novo destaque sobre o nosso glorioso. Florentino não desiste de Portugal, recusou a seleção angolana. E eu sei, este para vocês é um dos casos em que um jogador que tem méritos em campo acaba por não ser titular ou pelo menos convocado na nossa seleção. Mas eu, na minha opinião, acho que sinceramente João Palhinha é um médio bem mais completo. Mas acho que sim, Tino deveria ser convocado à seleção para pelo menos poder mostrar o seu valor. Mas lá está, é uma decisão de Roberto Martínez. Ainda aqui, por falar em seleções, Leandro Barreiro, desportista do ano. No Luxemburgo, o médio é distinguido e diz: está a correr tudo muito bem no Benfica. E, entretanto, a investigação da justiça italiana, ultras do Inter queriam matar adeptos das Águias. E o processo já fez 19 detidos. Isto, meus amigos, são notícias muito tristes. Já disse no jornal anterior aquilo que penso e não vou voltar a comentar esta triste notícia. Já aqui relativamente às palavras de Leandro Barreiro, não acho que esteja a correr muito bem, mas acho que está a integrar-se de forma plena no Sport Lisboa e Benfica. E acho que vai ser um médio bastante importante ao longo da temporada, pois tem características diferentes dos restantes. É um médio bastante combativo que pode aportar muito à equipa de Bruno Lage. Vamos agora ver então o que é que diz o último jornal desportivo e o que é que o jornal A Bola tem para nos dizer hoje. Implacável AVB. Presidente do Futebol Clube do Porto sem rodeios sobre temas polémicos. O Tribunal do Dragão esteve ausente 7 anos e regressou com força. Combateremos sempre os atos de violência, discriminação e corrupção. E transferência polémica de jovem de 15 anos usada como exemplo para desincentivo ao crime. Suécia e Turquia disputam Dennis Goal.
E aqui está então as notícias do Futebol Clube do Porto e o discurso do seu presidente. E teremos que esperar mais uns anos para ver até que ponto é que há fundo de verdade neste mesmo discurso. Ainda aqui na seleção, Tomás Araújo rende Gonçalo Inácio e no Sporting, Rubén Amorim quase triplicou o valor do plantel em 4 anos. E o Legia de Varsóvia vai exercer a opção por Ruben Vinagre. Entretanto, no futebol internacional, Iniesta anunciou adeus. Aqui a opinião de Catarina Pereira, ele esticou o futebol ao máximo. Ora, e aqui tem que discordar um pouco desta afirmação, pois futebolisticamente falando, há muito que Iniesta estava a ser retirado e afastado dos principais palcos de futebol, quer seja em termos de clubes, quer seja em termos de seleções. Pois não podemos esquecer que quando o mesmo abandonou o Barcelona, foi para a Liga Japonesa e na altura integrou um clube de grande gabarito, mas quando lá saiu, esse mesmo clube tinha descido de divisão. Relativamente ao futebol jogado, em campo no seu auge, Iniesta foi um dos melhores médios do mundo. E sim, nessa altura, era um jogador que inspirava os jovens e também os adultos, e um dos principais expoentes da seleção espanhola. E agora vamos então ver o último destaque do nosso Benfica. Koksu e Aktürkoğlu são dos melhores turcos da atualidade. E Leandro Barreiro, adaptado e feliz. Ora, isto é uma afirmação que acho que todos os benfiquistas têm como presente, pois ao fim e ao cabo são dois dos jogadores que estão a render melhor em campo. Koksu já leva a segunda temporada de Águia ao peito e Aktürkoğlu na sua primeira está a encantar os adeptos. E é isto que importa, que os jogadores cheguem ao Benfica e materializem o estatuto que tinham dentro de campo. Pois nós não queremos vedetas de balneário, nós não queremos vedetas de comunicação social, nós queremos jogadores de futebol. E estes dois, meus amigos, não enganam. É assim, está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Como é lógico, o grande destaque para o dia de hoje no Benfica vai para os jogadores que foram selecionados pelas suas seleções e que continuam a brilhar, quer no Benfica, quer ao respectivo serviço das mesmas. Ainda não foram efetuados os jogos, mas muitos deles são tidos como principais astros nas suas seleções. Também fala-se aqui um pouco de Tino e a injustiça de o mesmo não ter sido convocado à seleção portuguesa. Mas lá está, é uma decisão, na minha opinião, soberana de Roberto Martínez. No entanto, acho que sim, acho que Tino já merecia uma chamada à nossa seleção. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!